Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar de NFL. Eu tinha planos de contar mais da história, falar do passado da liga, mas essa off-season deixou claro que não adianta fazer plano nenhum, porque vai rolar notícia, vai ter novidade e temos muitas novidades para conversar. Então não vou perder tempo não, já peço aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, aquela crítica, sugestão, pergunta, mande a sua mensagem aqui, porque a gente fica mais relevante. Tô sonhando com o dia que teremos 20 mil inscritos no canal, são 18 mil, cento e poucos inscritos no canal. Muito obrigado de coração, chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve aqui, clica no sininho aqui embaixo também para ser notificado sempre que sair um vídeo novo. E se você puder fazer parte do nosso clube de membros, eu agradeço de coração, como agradeço sempre os membros do canal. Aqui ó, tem mais dois novos, o Lucas Oliboni e também o Guga. O Guga já está no nosso grupo no Telegram, que é uma das vantagens, aparece lá um linkzinho para você entrar no grupo no Telegram, a gente bate papo de futebol americano. O Lucas não entrou ainda, mas também faço o convite para todo mundo que é membro, entra na aba comunidade, tem um post lá só para vocês, com uma enquete para a gente tentar organizar o nosso bate-papo, a nossa videoconferência aqui para conversar um pouquinho no final de semana, no mais tardar no começo da semana que vem. Sabe como é que funciona organizar um churrasco, né? Nem todo mundo pode, não bate a agenda de todo mundo, mas a gente tenta abraçar o máximo de pessoas e vai ser o primeiro bate-papo apenas, né? Teremos outros mais para frente, então fica ligado, tenta responder lá pra gente tentar acertar essa conversa muito legal. São 42 membros já, com 50 membros. Faltam 8. Vou sortear uma bola de futebol americano, ó, igual essa daqui, da Wilson. E com 100 membros, uma camisa oficial da NFL. Então, me ajude a pagar prêmios aqui, a entregar prêmios. Faça parte do nosso clube de membros. E vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, faltando 78 dias para o começo da temporada, vou começar com algumas mensagens. Em primeiro lugar, uma mensagem que chegou horas antes da gente começar a gravar isso aqui, o Russell Wilson, nosso amigo Diogo Alencar, que faz parte do clube de membros, ele ficou um pouco bravo com o que eu falei sobre Denver na segunda-feira aqui, mandou uma mensagem, eu quero esclarecer o assunto, acho que vale a pena falar para todo mundo, que mais pessoas podem ter entendido dessa forma aqui, ó. Denver sabe vencer desde sempre, Rafa. Não consigo entender essa implicância. Vencedor é um time fundado há 80 anos que começou a vencer em 2001, né? Dizer que um time não é vencedor porque não tinha o principal jogador do time, o que faz o time virar, é irresponsável no mínimo. Em primeiro lugar, vou deixar bem claro que não existe implicância de forma alguma, pelo amor de Deus. Eu sou um cara que, pô, o tanto de camisa que eu tenho, tô quase comprando a camisa do Russell Wilson lá em Denver, porque eu sinto pena por não ter comprado lá em 2014 no Super Bowl, né? Queria muito ter uma camisa do Peyton Manning na equipe do Denver Broncos. E vamos lá, muita calma nessa hora, não tem responsabilidade nenhuma. O que eu quis dizer apenas é porque eu não gosto. Quem me conhece lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, sabe que eu não gosto desse papo de que camisa ganha jogo, do que história ganha jogo. A história conta o passado, simplesmente isso, tá? Cleveland já foi uma cidade muito vencedora. A franquia do New York Giants, por exemplo, é uma franquia que sabe vencer, vencedora, um passado maravilhoso. Vai vencer esse ano? Não, não vai rolar. Entendeu? Então, para mim, não justifica você falar quero para uma cidade que saiba vencer. Principalmente partindo do Russell Wilson, que estava em Seattle. Seattle era uma cidade que não sabia vencer. E ele fez ela conhecer a vitória. Deu um Super Bowl para a cidade de Seattle. New England mesmo, né? Você acabou citando aí de uma forma. New England não tinha nada. Era uma franquia derrotada, derrotadíssima, tá? Era patética. Até 2001. Aí, então, não vai ganhar? A partir de 2001, ganhou 6 títulos. Empatou com o Pittsburgh Steelers como as duas franquias com o maior número de Super Bowls. Isso garante o quê? Pittsburgh e New England vão conquistar alguma coisa? Não, não vão conquistar. Não são franquias hoje que você coloca lá na frente, né? Então, eu não gosto desse papo de cidade que sabe vencer. O que eu tirei sarro é disso. Tá? Eu acho que o Russell Wilson errou na mão. É um discurso clichê. Essa cidade aqui sabe vencer. O que importa são times que sabem vencer. Vencer, acho que todo mundo acaba tendo em algum momento que vence alguma coisa. Mas, né? Tem que manter a qualidade do time. Não adianta só apostar no que você fez no passado. O Marcos Toma mandou uma mensagem aqui, em primeiro lugar, elogiando o canal, muito obrigado de coração. Tenho uma dúvida, porque às vezes o jogador faz uma grande jogada e ao invés de continuar em campo, ele aproveitar o momento, ele acaba saindo pela lateral do campo. Pode explicar isso, por favor? Olha, Marcos, acontece isso em algumas situações,
né? Muitas vezes acontece porque você simplesmente quer parar o relógio. Nos minutos finais da partida, se você sofre um tackle dentro de campo, o relógio continua correndo, você tem que pedir tempo. Mas se você sair de campo, o relógio para automaticamente. Então vale a pena você economizar alguns segundos, se não é uma situação de quarta descida, por exemplo, é uma quarta para 3, você conquistou 2 jardas, se esforça, se mata para conseguir essa jarda a mais, porque você precisa, né, continuar avançando no campo. Mas se você conquistou o first down, você não tem motivos para tomar uma pancada, se arriscar a sofrer um fumble, simplesmente sai pela lateral. Essa é a ideia, muitas vezes, né? Não é nem questão de parar o relógio. Fiz uma grande jogada, corri várias jardas, fiz uma recepção maravilhosa, tá vindo um cara aqui na minha direção e eu vou tomar uma pancada. Para que eu vou me arriscar a ganhar uma jarda a mais, 2 jardas, e quem sabe me contundir, sofrer uma concussão, ou pior ainda, soltar a bola, sofrer o fumble, sai pela lateral, paro, acabou a jogada, me mantenho inteiro, sem pancada nenhuma, sem contusão, volto para a jogada seguinte e a gente segue em campo. Esse é o pensamento. Às vezes vale a mais do que ganhar uma jarda ou duas, simplesmente estar saudável para estar lá na próxima jogada mais uma vez. Começar a passar por algumas notícias aqui, começando falando de um jogador que deixou a equipe do Tampa Bay Buccaneers, né? Pus até a camisa dos Bucks aqui para falar de tantos jogadores saindo dos Bucks, e o primeiro deles que eu vou falar é o Ndamukong Suh, né? O defensive tackle, jogou os últimos 3 anos na equipe do Tampa Bay Buccaneers, conquistou um Super Bowl lá, e ele deu uma entrevista na ESPN, falou que pretende continuar jogando, mas que aparentemente os Buccaneers estão fora da parada, não deve ter papo nenhum. Eu até comentei isso aqui no final da temporada passada, que os Bucks teriam que rever, rejuvenescer sua defesa, estava muito envelhecida, e o Suh já tem 35 anos, eu imaginava que ele não voltaria de fato para mais um ano. Não é um jogador barato, é um jogador caro, você precisa arrumar salary cap, deixar de lado, então 35 anos não é pouca coisa não, tá? Um jogador defensivo que deixou de ser relevante como foi. Ele não é aquele monstro como ele era na equipe do Detroit Lions, que metia medo, o cara foi pros Dolphins, putz, agora ele vai, sabe? Ele não é mais esse cara. O ano passado dele foi muito tímido, com números muito anêmicos, e eu acho natural que ele saia e talvez tenha alguma dificuldade de encontrar um time na NFL. Já começou a jogar ali, ó, dar uma pescada, tentar uma coisa ou outra. Tweetou falando que, pô, os Raiders seriam legal, hein? Me parece bom jogar nos Raiders. Aí o Chandler Jones deu aquela broderada legal pra caramba, falou assim, não mexa com o meu sentimento, né? Mas eu não acho que o Suh hoje faça tanta diferença para você querer trazer para o seu elenco. Ele é mais um nome nesse momento, ele é mais uma grife do que é um jogador de fato, né? Ele foi calouro defensivo em 2010, fez First Team All Pro 3 vezes, 2 vezes no Second Team All Pro, 5 vezes eleito para o Pro Bowl, mas a última vez que ele foi eleito para o Pro Bowl foi em 2016. Ele não é mais aquele cara que era antigamente, e eu acho que passou um pouco o tempo dele. Talvez valha a pena você testar, mas ele não é um jogador barato para você trazer como um teste simplesmente. Por falar de outro jogador que deixou a equipe dos Buccaneers, e esse deixou mais do que figurativamente, ele deixou no meio do caminho ali, o Antonio Brown. Ele tinha dado uma entrevista recentemente falando que queria se aposentar como um jogador dos Steelers, assinar um contrato de 1 dia apenas para se aposentar como um jogador do Pittsburgh Steelers, mas o Mike Tomlin falou que, olha, um dia pode até rolar, mas mais do que isso, vocês sabem que não tem como. Ele estava participando de um podcast, né, The Pivot Podcast. Ele estava falando sobre a possibilidade de, sei lá, ter mais do que isso, jogar pela equipe dos Pittsburgh Steelers, né? Ele falou, vocês sabem que não vai acontecer, em termos de pôr o capacete, passar pelo túnel, entrar em campo, jogar, não vai rolar, né? Ele está em outra e nós estamos em outra. Esse foi o discurso do Mike Tomlin, e eu até achei interessante quando ele começou a falar assim, essa história de pôr o capacete, passar pelo túnel, eu já fiquei imaginando ele tirando o capacete, a camisa e passando pelo túnel no meio da partida, como aconteceu na equipe dos Buccaneers. Pô, o Antonio Brown, um jogador sensacional, tá? Nos primeiros anos dele na equipe acho que na época, né? Não nos primeiros anos, mas em seguida, na equipe dos Steelers, ele foi um cara que tinha tudo para ser um dos maiores da história. Um jogador que tinha o Hall da Fama mais do que garantido, era um cara sensacional. Em 9 temporadas ele teve 837 recepções, sendo que nas últimas 6 temporadas ele teve mais de 100 recepções em cada um dos anos, 11.207 jardas, com uma temporada 1.700 em 2014, 1.834 em 2015, 74 touchdowns,
7 idas ao Pro Bowl, 4 vezes no All-Pro, cara espetacular, mas que foi definhando. Ele forçou a barra para sair dos Steelers, depois ele foi para a equipe dos Raiders e criou uma polêmica na off-season, nem chegou a jogar pelos Raiders, foi dispensado, foi para em New England, jogou uma partida apenas pelos Patriots, né? Ele jogou uma partida contra os Dolphins, foi bem, mas aí teve toda a polêmica fora de campo. Ele acabou sendo dispensado, eu entendi naquele momento que fazia todo sentido os Patriots dispensarem para evitar uma imagem negativa ali. E ele saiu jogando merda no ventilador, né? Fechando as portas completamente para a equipe de New England e acabou parando nos Buccaneers por conta muito da parceria com o Tom Brady. Tom Brady foi lá e deu aquela forçada, trouxe. Não foi um grande fator na equipe dos Buccaneers, mas ele era um grande recebedor. Ele não era mais protagonista. Godwin, o Mike Evans mais relevantes do que ele, mas ele era um bom jogador. Acabou ganhando um anel por conta disso e saiu dessa forma, que não precisa nem dizer, né, o nosso amigo Antonio Brown. Falar mais polêmica, falar de Deshaun Watson, que tem novidades no seu caso, porque na terça-feira o advogado, o Tony Buzbee, ele falou que o quarterback fechou acordo com 20 das 24 garotas que ele representa nos processos civis por assédio sexual e conduta inapropriada em sessões de massagem, né? Diz que está trabalhando na papelada, mas assim que tudo tiver acertado, assinadinho ali, os casos serão retirados, então ele vai deixar de ter 24 casos, processos civis, vai ter apenas 4 neste momento. Também falou que os termos e valores desse acordo são confidenciais, nunca vai falar sobre os valores, sobre os termos, nem sobre esses casos mais, essa parece ser uma das condições. E segundo o Buzbee, a Ashley Solis, que foi a primeira mulher a processar o Watson e também revelar sua identidade, falar sobre o caso, ela não é uma das garotas que aceitou esse acordo com o Deshaun Watson, tá? Não vai fechar acordo nenhum com o jogador, a gente sabe como é que funciona. Lembrando que é processo civil, não resulta em prisão, então é mais uma questão de indenização. E aí você fecha um acordo, você pode acertar antes, porque aí você evita de prolongar essas coisas no tribunal. Para o Deshaun Watson é uma boa, porque resolve né, tira esse peso nas costas. Passa aquela sensação de que, tipo assim, pô, vamos lá, dinheiro não é um problema para o Deshaun Watson nesse momento. Então, se ele tem total confiança de que ele é inocente e ele vai ganhar o processo, filhão, deixa o meu advogado trabalhando ali e vou resolver minha vida. Para as garotas é um pouco mais complicado, porque elas têm o custo do advogado e tudo mais para você manter esse processo, além do que o nome delas estão lá, desgasta, mensagem, recebe muito, né, problema de fora. Mas ele fechou esse acordo, então restam apenas 4 casos neste momento. O que isso quer dizer? Por que eu falei que, bom, se ele é inocente de fato, toca o barco? Porque segundo a NFL, segundo o porta-voz lá, o Brian McCarthy, falando com o Cleveland Plain Dealer, esse acordo que o Deshaun Watson firmou com as garotas não muda em nada o processo que acontece internamente, né, para a liga, pode uma punição, essa investigação que rolou, não vai mudar em absolutamente nada, segundo a NFL. É bom deixar claro que o processo civil, né, independe, né, segundo a política de conduta pessoal da NFL, essas trocas de mensagem, esses encontros que ele teve, já seriam, já caberia uma punição ao Deshaun Watson. Ele já poderia ser punido por tudo isso fora o processo civil. Então o processo civil, esse resultado, não vai mudar nada. Se ele fosse inocentado, mesmo que ele fosse inocentado dos 24, ainda assim a NFL poderia dar uma punição, porque tem lá quebras nessas regras, né, da conduta pessoal da liga, na política de conduta pessoal, no agreement que tem da NFL e a NFLPA. Não foi anunciada nenhuma punição, então a minha sensação é de que pode ter um abrandamento dessa punição, né? Quando você sai desse destaque na mídia, quem sabe ele fecha acordo com essas outras 4 garotas que estão processando ainda, sair um pouquinho desse foco de tribunal pode ajudar a NFL a dar uma punição um pouco menor e receber um pouquinho menos de críticas por isso, né? Segundo o Pro Football Talk, falaram que a NFLPA está se preparando para uma punição sem precedentes, essa é a fala da Pro Football Talk, e o Washington Post disse que provavelmente a liga pensaria em uma temporada de suspensão
para o Deshaun Watson. Vamos lembrar que o contrato do Deshaun Watson, 230 milhões garantidos na equipe do Cleveland Browns. Nesse primeiro ano de contrato, até imaginando que ele vai ser punido de alguma forma, o salário dele é baixíssimo. Ele meio que pegou essa grande signing bônus, o salário é baixíssimo para ele perder o menos possível, tá? Então, quem sabe rola uma punição, temporada inteira, não há problema nenhum, ele não vai perder tanto dinheiro assim como ele poderia perder, porque o Cleveland Browns já adiantou essa grana para ele. Eu acho que vem uma punição branda, estamos falando em um ano, se sair do destaque, 10 jogos no máximo, mas o meu pensamento é que se tiver fora realmente todos os processos e resolver essa parada toda, 5 partidas e olhe lá. A gente segue aguardando porque a NFL já passou da hora de decidir o futuro. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar do outro jogador que deixou a equipe do Tampa Bay Buccaneers, vamos falar de Rob Gronkowski, segunda aposentadoria, daquele que a gente vai discutir aqui se é o maior tight end de todos os tempos. 4 vezes campeão do Super Bowl, 3 vezes com os Patriots, 1 vez com o Tampa Bay Buccaneers. Ele foi lá nas redes sociais, falou que... contou aquela história lá, que ele, quando criança, tinha falado que ele queria ser jogador de futebol americano, e a professora dele falou que ele tinha que procurar um emprego de verdade. Ele falou, agora chegou a hora de procurar um emprego de verdade. Por que isso não é novidade? Porque ele já fez isso, ele já se aposentou, né? Ele já aposentou lá em 2019, e voltou em 2020 para a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Então é a segunda aposentadoria, que tem gente falando também que não vai aposentar de fato, tá? O Drew Rosenhaus, que é o empresário de longa data, falou que, olha, eu entendo que o Gronkowski tem condições de jogar mais ainda, tem 33 anos, pode voltar, e talvez o Brady convença ele a voltar no meio da temporada. Pode rolar, né? Muito se falava até em 2019 nos Patriots mesmo, que ele poderia fazer, aparecer, ir para a reta final da temporada, se mantém saudável, não precisa ter aquela encheção de saco de treinamento, aquela rotina que cansa. A gente sabe como o Gronkowski gosta de festa e pouco treino, então ele poderia se manter em forma de forma particular, e aí no meio da temporada, lá para a reta final, o Brady liga e falou assim, ó, filhão, tá faltando você aqui, eu preciso de você, me ajuda nesses playoffs, né, nessa reta final da temporada. Pode rolar. Não é tão provável assim, mas eu não descarto de forma nenhuma. O Brady foi lá também, fez sua apresentação, sua despedida, e é uma dupla, pô, espetáculo. Talvez a melhor dupla entre tight end e quarterback da história da NFL. Os caras são sensacionais. O Gronkowski sempre jogou apenas ali com o Tom Brady, teve aquela partidinha ali com o Garoppolo, quando o Brady estava suspenso, mas o quarterback do Rob Gronkowski foi o Tom Brady na carreira dele inteirinha, e o Gronkowski pode entrar no Hall da Fama em 2027, para mim é uma escolha meio óbvia, né? Apesar de que a classe de 2027 tá bem interessante, né? Você tem o Ben Roethlisberger, o Big Ben, o Eric Weddle, o Alex Mack, o Andrew Whitworth, o Ali Marpet. Cara, Alejandro Villanueva vai ser uma classe difícil, pesada na votação, mas o Gronkowski para mim é first ballot fácil. É um dos jogadores mais espetaculares, o histórico fala por ele, né? Ele tem 4 títulos do Super Bowl em 11 temporadas, 621 recepções, 9.286 jardas, 92 touchdowns, que é a terceira melhor marca entre os tight ends na história da NFL, 32 jogos com pelo menos 100 jardas. Maior número de partidas dessa forma para um tight end. Nos Patriots ele teve 4 temporadas que ele teve mais de 1.000 jardas recebidas e 5 vezes, pelo menos em 5 temporadas, ele teve pelo menos 10 touchdowns. É bom destacar aqui, por exemplo, 2011, no comecinho da carreira do Rob Gronkowski, segundo ano dele, ele liderou a liga em touchdowns. Foram 17 touchdowns, ele teve um a mais que o Calvin Johnson, que é o Megatron. Ele foi espetacular. Aquele ano, aquele ataque dos Patriots que tinha 2 tight ends, ele com o Hernandez, aquela coisa espetacular. O ataque dos Patriots levou os Patriots para o Super Bowl, a defesa tinha seus problemas, mas com o Gronkowski. E pro torcedor dos Patriots fica aquela sensação que se o Gronkowski tivesse jogado o Super Bowl saudável, né, o desfecho poderia ter sido diferente. Ele tinha uma lesão no tornozelo, não precisa nem dizer, perdeu para a equipe dos Giants ali, mas o Gronkowski 4 vezes eleito para o First Team All-Pro, entrou no time de todos os tempos da NFL, nos 100 anos da NFL, fez o time da década nos anos 2010, um jogador espetacular que as lesões limitaram bastante esses números, né?
eu acho que ele seria um cara ainda mais absurdo, com os números mais espetaculares, se não fossem as lesões. Isso aí é questão, é opinião, né? Óbvio, só que a gente vai entrar na discussão. Pô, quem foi o maior de todos os tempos? Sou o maior tight end de todos os tempos. Tem alguns caras que eu só vi por highlights, né? O Ozzie Nilsson, o Kelly Wislan, o Shannon Sharp. Esses caras, por exemplo, eu só vi por highlights. Mas eu vou discutir. Alguns caras que eu vi jogar, por exemplo, e que são talvez os grandes concorrentes a esse prêmio de maior de todos os tempos. Tony Gonzalez, Antonio Gates, esses caras têm números mais impressionantes do que o Rob Gronkowski, né? Pega aqui, ó, Tony Gonzalez. Ele foi ao Pro 6 vezes, tá? First Team ao Pro 6 vezes, 1.325 recepções, 15.127 jardas, 111 touchdowns. Cara, sensacional, dispensa apresentação, um dos grandes da história. Antonio Gates, outro cara que eu era apaixonado, achava um baita no jogador. 3 vezes ao Pro, 955 recepções, 11.841 jardas, 116 touchdowns. Espetacular, sensacional. Tonhão do Portão foi um dos jogadores mais incríveis que eu vi dentro de campo, assim como o Tony Gonzalez, assim como o Gronkowski. Os números desses caras podem ser melhores? Sim, mas eles jogaram muito mais, né? O Tony Gonzalez teve 270 partidas, o Antonio Gates 236. Eles ficaram saudáveis por muito mais tempo, eles tiveram condições físicas por muito mais tempo. Quando você pega ali na média, a situação fica um pouquinho diferente. O Gronkowski jogou apenas 143 partidas. Ele teve uma média de 64,9 jardas por partida. São 15 jardas por recepção de média. É um absurdo, é monstruoso. O Tony Gonzalez tem 11,4 jardas por recepção, 56 jardas por partida. Antonio Gates, 12,4 jardas por recepção, 50 jardas por jogo. Então, na média, o Gronkowski foi mais impressionante. Saudável, eu nunca vi um jogador tão dominante. O Gronkowski tinha alguns momentos que ele parecia um adulto jogando no meio de crianças, tá? Dado o domínio físico, o jeito que ele atropelava todo mundo, ele era abraçado, carregado, puxado e ele ia carregando a defesa inteira. Então, para mim, é o jogador mais espetacular, para mim, o melhor tight end de todos os tempos. Números não contam a história inteira, a gente tem que ver o geral ali, tá? A condição física, as lesões que atrapalharam, mas nunca vi um jogador tão dominante como o Rob Gronkowski. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Deixa aí seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e a gente volta. Aquele abraço!